Hoje é dia 21 de junho e estamos dando início a mais um Toque Mais, que é o podcast aqui da SP Rio Mais. Participa comigo dessa entrevista a jornalista Poliana. Olá, tudo bem? E aqui no Toque Mais a gente traz personalidades da cidade, sempre que tem uma boa coisa para contar e assuntos em alta. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Gonçalves, gerente adjunta do SESC de São José dos Campos. Olá, Fernanda, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fernanda, toda cidade quer ter um SESC. O SESC passa a ser, em poucos anos, o patrimônio cultural da cidade. Todo mundo quer ter SESC. Como vai o nosso SESC de São José dos Campos? O SESC de São José dos Campos já é um patrimônio da cidade, né? O SESC está aqui na cidade desde a década de 60. Então são muitos anos de relacionamento, acho que de amor e carinho com essa cidade. O prédio que todo mundo conhece hoje, ele está ali desde os anos 70, né? Em 2008 foi reformado, né? E então são já alguns anos de convivência ali na Adhemar de Barros. É um prédio grande, é uma área grande, né? Mais cerca de 5 mil metros quadrados, é isso? Né? Por volta disso. E o que o SESC está oferecendo hoje para quem se associa, para quem da área de comércio, de bens, serviços e turismo que pode frequentá-lo? Enquanto instalação, né, acho que a gente pode falar do prédio do SESC de São José dos Campos. Ele tem áreas que são bastante conhecidas aí pelo público. Acho que muita gente conhece o nosso ginásio, seja porque frequenta os shows, os espetáculos, ou mesmo os jogos, as recreações. Nós temos a comedoria, bastante conhecida, né, pelo café, pelo sorvete, pelos bolos. Temos o auditório, que recebe espetáculos de teatro, de música, de dança, teatro infantil. Acho que esses são espaços bastante conhecidos do público. Mas, além disso, né, o SESC tem as piscinas, onde se tem prática de atividade física, temos a sala de ginástica multifuncional, temos a sala Corpo e Arte, temos espaço oficina, que recebem atividades físico-esportivas e outras atividades. Temos um espaço de tecnologias e artes, que é um espaço de criação em tecnologia, aberto ao público, tanto com oficinas quanto experimentação. Temos um espaço de leitura, que recebe pessoas diariamente para poder fazer leitura de jornais, revistas, cursos e outras atividades ligadas à literatura. Temos espaço expositivo ali, do ladinho da comedoria. Temos nossa quadra, nosso solário, temos a praça. Então, é um equipamento que recebe pessoas para as mais diversas atividades, né, porque a intenção do SESC é ser um espaço de convivência, né, um espaço onde as pessoas possam se encontrar e passar um bom tempo ali. Né? Você frequentou Certo. ali, Poliana? Eu frequentei. Na infância, eu vivia na piscina do SESC, vivia tomando sorvete do SESC, a área de lazer, né? Tem aquele parquinho com aqueles brinquedos, aquele brinquedo que você sobe na rede e tudo mais. Eu não sei se já mudou, porque faz muito tempo que eu não esse volto não tem lá. mais. Mas eu brinquei muito nesse brinquedo. E qual o público-alvo do SESC, né? A gente vê que tem atividade para as crianças e, além disso também, qual o público-alvo? O público do SESC são pessoas. O SESC é para todas as pessoas, né? Ele é um equipamento aberto à comunidade. Nós temos programação para todas as faixas etárias, então desde as crianças mais pequenininhas até o público idoso, né? Os estudantes, as pessoas adultas, Você famílias. estava falando que o SESC é pioneiro nessa questão dos idosos, né? Do cuidado e inclusão dos idosos, né? Sim, o SESC esse ano completa 70 anos do trabalho social com idosos. É uma instituição pioneira no olhar para o trabalho com as pessoas de mais de 60 anos. Nos últimos anos, a gente tem intensificado as ações também para o público mais idoso, né? À medida que a longevidade, a expectativa de vida no país aumenta, a gente tem um cuidado também com as pessoas com mais de 75, mais de 80, né? Porque estamos vivendo mais. E o SESC tem a
oferta de atividades físico-esportivas, artísticas, culturais, voltadas para esse público. A gente estava conversando também sobre a questão a gente está falando de público, mas a gente também está falando de valorização dos artistas locais que participam de atividades do SESC, né? Como é essa relação do SESC com os artistas da cidade? Nossa equipe de programação faz uma pesquisa intensa com os profissionais da cidade. Então, é possível ver os artistas na nossa programação, na música, no teatro, na dança. Nesse momento, nas artes visuais, a gente está com uma exposição em cartaz que termina agora em julho, Alento dos Fios do Tecer e das Tramas, em que a gente tem artistas joseenses, a gente tem um coletivo de artesãs do Distrito de São Silvestre, em Jacareí, compondo a exposição junto com uma artista internacional, que é a Jimena Romero, que é mexicana, junto com artistas indígenas. Então, é sempre uma busca de que a gente possa integrar a produção local à programação num âmbito de visão ampla, né? Eu gostaria de saber também sobre a questão esportiva, né? Eu acho que tem muita procura, a gente vê muita gente querendo treinar alguma atividade no SESC, né? Pode salão, tal. Como é que é essa atividade, o SESC e o esporte? A gente conhece mais talvez o SESC Cultura, o SESC Esporte. Fala pra gente um pouquinho. O esporte para o SESC é cultura. Esporte é uma forma de expressão, é saúde, é forma de convivência. Então, os nossos programas são voltados para uma educação para o esporte, uma educação do corpo que seja prazerosa. Então, nós temos, por exemplo, a ginástica multifuncional, né, que ela é conhecida, né, pelos nossos frequentadores como GMF, que tem como princípio ter um trabalho que tanto vai para quem quer manter a funcionalidade corporal, se recuperar, de sair do sedentarismo, a quem quer ter um treinamento de alta performance. As nossas atividades esportivas, o programa SESC de Esportes, quando voltado para crianças, ela não é focada no desenvolvimento de modalidades, mas de conhecer modalidades e aprender a gostar de esporte. Até os 10 anos de idade, mais ou menos, as crianças passam por várias possibilidades de esporte. A partir daí vão escolhendo modalidades, né? E a gente tem os clubes de esporte, clube de vôlei, clube de basquete, clube da corrida, voltados aí para adolescentes e adultos, sempre na perspectiva de convivência e do esporte como um espaço de prática social. E do esporte como cultura, né? Esporte como cultura, né? E aí é nesse espaço em que a gente recebe os atletas, em que a gente traz novas modalidades, às vezes não muito conhecidas. No país do futebol, a gente precisa ter espaço para fomentar os outros esportes que nem sempre têm visibilidade. E para além da saúde física, né, da questão do corpo, existe algum projeto do SESC também voltado, por exemplo, para a saúde mental? Olha, Poli, a gente entende que toda a ação do SESC é uma ação de prevenção e cuidado à saúde mental, né? Quando a gente está falando de espaços de convivência das pessoas, de espaços de fruição de estética, de beleza, né? Que é o que a arte nos proporciona, dos espaços de convivência saudável, que é ali desde a comedoria, né, até um espaço em que você pode sentar para ler tranquilamente, né, um espaço em que você pode conviver com teus filhos e com teus avós, né, fazer sua atividade física, ou simplesmente ir até lá para ver o que tem hoje, né, esse é o conceito que a gente entende como o máximo de saúde mental, né, um espaço em que a gente garante a possibilidade de que as pessoas usufruam do seu tempo, da melhor qualidade possível, né, num equipamento digno, com uma qualidade, com oferta de serviços à altura do que todo cidadão merece. A gente estava falando da questão da frequência, tal, do público, né, do SESC. A gente precisava falar que o SESC também abre as portas para quem não é do comércio, né? Quer dizer, esse público também tem acesso às atrações que o SESC costumeiramente traz para a cidade. Como é que funciona essa atração de quem não é
associado ao SESC? A maior parte das nossas atrações são abertas à comunidade. Então, hoje, qualquer pessoa que chegue ali na Adhemar de Barros e adentre o SESC tem acesso à nossa comedoria, tem acesso ao espaço de leitura, pode comprar ingresso para qualquer espetáculo que esteja à venda. Então, isso tem acesso à recreação, vai poder participar de alguma recreação que esteja acontecendo. Pode se matricular em oficinas e cursos que estão sendo oferecidos. Tudo isso é franqueado à comunidade. Qual é a diferença quando a gente fala que tem associados, que é o que a gente chama de credencial plena? Alguns serviços são prioritários. Então, a clínica odontológica ela é prioritária, ela é exclusiva para o trabalhador de comércio de bens, serviços e turismo. Por que tem esse conceito dos tratamentos dentários como uma tradição do SESC? Desde que eu era menino, eu lembro que o SESC praticamente se resumia a alguns consultórios, E isso parece que é uma coisa que continua, o que tem por trás dessa filosofia de cuidar bem dos dentes? Acho que ainda é uma oferta de serviço que não é acessível a toda a população ainda. E que aí, na concepção do serviço social do comércio, é garantida, é uma oferta para esse trabalhador. Sei. Mas tem também o lado de que sorrir é bom, né? Sim. Poder sorrir, Vamos lá. Vocês têm uma grande agenda de shows com nomes locais e com nomes grandes astros do momento, Qual é a ideia por trás de trazer esses astros que estão visíveis em outros clubes, em outros locais? Qual que é a filosofia de trazer esses grandes artistas? A gente trabalha com a circulação da arte, Então, quando a gente traz grandes nomes, a gente está possibilitando que a população tenha acesso a programações que talvez custassem muito caro e o SESC consegue trazer numa política de preços mais acessível, ou que talvez não circulasse por uma determinada região, por não fazer parte de uma certa... de um certo círculo comercial, às vezes são programações que não são muito comerciais, e por isso não seriam acessíveis, e que a gente traz. É uma política de inclusão, Sim. De um público... Na verdade, o SESC precisa mostrar que existem coisas, Exato. A ideia é que a gente possa trazer uma variedade de programação, de ofertas, para que as pessoas possam conhecer mais do que o que já é oferecido, digamos, pelo mainstream. Aquilo que todo mundo conhece, a gente não precisa repetir. Mas a gente dá acesso, a gente busca trazer programações que às vezes não circulam tanto, ou coisas que são desconhecidas, sempre prezando pela qualidade e pela diversidade. E quanto à questão dos artistas locais, dos artistas que a gente tem em São José, esses artistas, eles se apresentam ao SESC, o SESC vai em busca dos artistas para que, possam se apresentar? Como funciona a valorização dos artistas locais? É uma via de mão dupla. A gente trabalha muito com os artistas aqui da região, do Vale do Paraíba. A gente não olha só para São José dos Campos, porque somos uma unidade que nos relacionamos aqui com as cidades do entorno. O Vale tem uma produção muito intensa, e muito capilar aí nos vários municípios, tanto aqui de São José dos Campos, quanto na Serra, quanto no litoral. Então, a gente, quando fala da região, a gente está falando da região de maneira mais ampla, e somos procurados e pesquisamos, porque existe uma equipe de curadoria da unidade que olha para os projetos e busca essas produções, seja para o tradicional, na valorização do tradicional, seja na inovação. Qual que é o papel dessas parcerias que a gente vê anunciadas, algumas parcerias do SESC, por exemplo, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo? Há sempre algumas parcerias,
qual as parcerias importantes que vocês têm conduzido? Nós entendemos que somos mais um ator dentro da construção da cidade, né? Da cena cultural da cidade. Então, é inevitável ser parceiro da Fundação Cultural, como a Fundação Cultural Cassiano Ricardo é a representação do governo da municipalidade, né? Então, somos parceiros, construímos juntos e buscamos olhar para essa agenda de ação cultural da cidade de maneira conjunta, de maneira a contemplar a maior parte da população e mesmo da produção, para que a gente faça uma programação complementar, né? Para que tenha uma sinergia também, né? Exato, para que a cidade possa ser contemplada da melhor forma possível, né? Junto com... Então, somos parceiros da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, somos parceiros do Parque Vicente Aranha, né? E dialogamos com outros produtores da cidade nessa visão de uma produção local. A gente estava mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho da comedoria e também do outro projeto em relação à comida, alimentação. Como é que funciona a comedoria do SESC? Os produtos são fabricados diariamente aqui, são de produtores locais, vocês seguem um menu estadual, como é que funciona? Acho que a gente já pode começar contando por que chama comedoria, né? Tá. Comedoria como um lugar de comer, um lugar onde as pessoas se encontram para comer, né? E comer no Brasil significa muita coisa, né? Compartilhar os alimentos, compartilhar a mesa, né? Então, alimentação enquanto uma prática cultural. Esse é o conceito da comedoria. E a nossa alimentação, ela segue 3 princípios, que é o princípio das preparações saudáveis, contemporâneas e da cozinha brasileira. Então, isso você vai encontrar em qualquer comedoria do Sesc São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Então, 3 pilares aí. 3 pilares. A comedoria a gente entende também como, enfim, como eu disse, né, uma experiência cultural e educacional. É um local de troca, né? É um local de troca e é um local de difusão de cultura, né? Então, os nossos alimentos, eles não são todos preparados na comedoria, alguns são adquiridos, mas são adquiridos de acordo com critérios, enfim, né, critérios que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas que seguem padrões, né, de qualidade, de nutrição, de produção, de segurança alimentar e sanitária, né, mas que compõem um cardápio que tem uma linha que é muito parecida nas unidades todas do interior e da capital, das unidades do estado de São Paulo. Então, algumas coisas a gente sempre vai encontrar, né? A Poli falou que gosta de ir na comedoria para tomar sorvete. O sorvete ele é conhecido em várias unidades, né? O bolo, a maneira como a gente serve o café. Isso segue nesse mês, né? No mês de junho, todas as comedorias estão com programações de cardápio junino, né? Mas com as suas características regionais. Bolinho caipira só vai encontrar aqui em São José dos Campos e em Taubaté, né? Mas a gente tem um bolo de milho aí presente em todas as comedorias do estado de São Paulo esse mês. Você falou também então da valorização da gastronomia brasileira, né? Mas sem deixar de lado o contemporâneo, né? Sem deixar de lado o contemporâneo. Como o contemporâneo entra nessa equação? Quer dizer, que tipo de coisa é contemporânea na abordagem da comedoria? Acho que quando a gente está observando... Uma louça bonita, um design... A apresentação, né? Então a gente tem um cuidado muito grande com a apresentação, com a louça da comedoria. Quando a gente observa as tendências, né? Então temos aí uma busca, por exemplo, da culinária vegana, e isso é observado nos nossos cardápios hoje como opções, né? Assim, nessa discussão contemporânea sobre diminuir o consumo de alimentos de origem animal, né? Nós buscamos não trabalhar com os alimentos altamente processados, isso é um conceito, né? Então estamos muito alinhados ao guia alimentar da população brasileira, então não trabalhamos com ultraprocessados, então acho que o contemporâneo entra nesse entendimento da alimentação saudável, da apresentação, do charme, do prazer de comer.
Você chegou a explicar sobre o conceito de chamar, né, comedoria, a área, né, alimentícia ali, o espaço para as pessoas se alimentarem no Sesc. Eu me lembrei, né, da minha infância que tinha um projeto chamado Curumim. E por que chama-se Curumim? Qual o público-alvo? Quais são as atividades? Eu sei que é para a infância, mas por que Curumim? Eu não vou saber te responder como é que o nome Curumim surgiu, porque o programa tem 40 anos. Sim. Né? O Curumim é da década Sim. de 80, ele atende crianças de 7 a 12 anos, é um programa de educação não formal, ou seja, ele trabalha com as crianças em horário oposto ao horário escolar, né, no contraturno, e ele tem como princípio trabalhar a educação a partir da convivência e do brincar. Né? Então, a gente recebe crianças nessa faixa etária, elas convivem misturado, então não é seriado como na escola, então são crianças de 7 a 12 anos juntas, né, experimentando, a gente diz que é experimentando tudo que o Sesc oferece, né, então arte, esporte, lazer, atividades manuais, dentro o livre brincar, a experiência de estar neste espaço que não é um espaço escolar, como um espaço de educação não formal. O nome, quer dizer, imagino que seja porque Curumim é o pequeno indígena. Uhum. Então é uma questão assim de batizar um programa, talvez até com homenagem ao pequeno indígena, que é chamado de Curumim, né? Sim. E curiosidades, outra curiosidade, na verdade, né? Coisas que o Sesc oferece e ninguém sabe. Tem como você citar alguma das atividades, coisas que as pessoas, por exemplo, não imaginam que o Sesc oferece? Vou dizer, por exemplo, que a gente tem, não sei se você conhece, o ETA, o Espaço de Tecnologias e Artes. O nosso ETA é um laboratório de tecnologias onde a gente tem impressora 3D, máquina de costura, cortadora a laser, linha de bordar, agulha de crochê, tinta guache, né? É um espaço em que a gente oferece oficinas dirigidas, né? Mas que também acontece aos finais de semana o ETA aberto. Se você tem um projeto de artes visuais ou tecnologia, você pode chegar lá e fazer uso destes equipamentos. Quero experimentar fazer algo numa impressora 3D, quero costurar algo, quero mexer com material de marcenaria. São materiais que estão ali disponíveis e que eu acredito que nem todo mundo saiba que isso existe. Acesso gratuito, então, para essas atividades. Acesso gratuito. É só acompanhar a programação. A gente tem dias específicos de ETA aberto, que é esse onde você pode chegar com um projeto pessoal e desenvolver junto com o educador, que está lá presente. Mas também temos outras oficinas ligadas a essas linguagens. E agora, você revela para a gente uma atração que vai acontecer nos próximos dias, meses. Acho que a gente posso falar de 2 atrações importantes, então. No mês que vem, a gente recebe um espetáculo de teatro que se chama O Bu-Rei, né? Um texto bastante conhecido, com a companhia Os Geraldos, que é uma companhia de Campinas, que trabalha com teatro popular, na linguagem do teatro popular, com direção do Gabriel Vilela. Né, um grande diretor brasileiro conhecido, premiado, né, já dirigiu várias companhias, entre elas o Galpão. O Bu-Rei vai estar em cartaz com a gente nos dias 21 e 22 de julho. Né? É um espetáculo para maiores de 18 anos, tem uma grande montagem no ginásio da Unidade, serão 2 dias, então acho que é imperdível. Né? Isso falando para o mês que vem. Falando para o próximo semestre, a gente vai receber uma exposição bastante importante do artista chamado Sidney Amaral. Sidney é um artista que infelizmente nos deixou cedo, um artista negro, desenhista, gravurista, explorou diversas técnicas, seria hoje um expoente provavelmente aí internacional, mas infelizmente fez a passagem muito cedo. A obra do Sidney estará conosco a partir de setembro até fevereiro do ano que vem. É uma mostra bastante consistente, com curadoria do Claudinei Roberto. E, enfim, vai movimentar bastante a programação nas discussões relacionadas à identidade brasileira, às questões da herança escravocrata brasileira.
e tudo que vem junto com esse pacote. Fernanda, a gente já deu mais de 20 minutos do nosso papo, mas eu queria fazer uma última questão, se você me permite, de ordem mais pessoal. Você trabalhou em outras unidades do SESC, você fez uma carreira aí recente no SESC, né? Você é formada em Ciências Sociais, em Gestão de Políticas Culturais, não é? No exterior e tal, e depois aí passou por outras unidades do SESC. O que a unidade do SESC São José dos Campos é diferente para você? Tem alguma coisa assim diferente? Tem, cada unidade do SESC é um mundo, né? Acho que é por isso que quem trabalha no SESC tem carreiras tão longevas. Porque quem trabalhou na SESC Pompeia ali é muito efervescente, né? Sim, sim. Acho que o SESC São José oferece pessoalmente, né, enquanto experiência pessoal, a possibilidade de desenvolver programações de ponta, né, da gente poder estar conectado com programações de lançamento, com atividades que acontecem na capital, mas com uma calma e com uma tranquilidade que não é a correria da cidade de São Paulo. Né? Acho que essa, para mim, enquanto experiência profissional, né, falando no âmbito enquanto pessoa, né, essa é a diferença. Eu consigo participar e vivenciar experiências que acontecem na capital, mas com uma calma, com um tempo de fruição e aproveitamento que às vezes a gente não tem na capital. Muito bem. Estamos acabando essa entrevista. Eu agradeço a Poliana. Obrigado, Poliana. E agradeço também, Fernanda, mais uma vez a sua presença aqui. Acho que a gente pôde conhecer um pouquinho mais do SESC, mas tem muito mais coisas para a gente conhecer. Gostaria que você voltasse mais vezes para falar de mais programações. Espero contar com você outras vezes. Essa nossa entrevista fica disponível em todos os nossos canais, no portal SP Rio Mais. Vai para o Spotify, depois a gente coloca no YouTube também. Então, quem não ouviu agora pode ouvir a íntegra dessa entrevista nos canais da SP Rio Mais. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade e deixo o convite também para as pessoas acompanharem as redes do SESC São José dos Campos. Muito bem. Até a próxima.